te dou. Quem precisa de prova eu tenho e eu preciso das provas também. Sim, essa última eu não, mas essa semana eu já entrego. Né? Tá, e eu vou entregar uma outra prova para vocês já. Opa! Diva, tá em casa. Estou em casa. Tá em casa, ok. Tá? Obrigado. Então, boa noite a todos vocês. Né? Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni, mas acredito que a maioria me conhece. Quero dizer que é uma honra para mim poder estar ensinando. Deve estar por aqui. Tentando ensinar a vocês alguma coisa, né? Passar alguma coisinha a um público tão seleto assim, né? Vou dizer que eu nunca preguei ou dei estudo a um público tão seleto, é a primeira vez, mas me sinto muito honrado. Nós vamos ter que ser bem prático e rápido, porque eu sei também que vocês trabalharam o dia inteiro, muitos de vocês ficaram com a família o dia inteiro e agora, graças a Deus, vocês estão dedicando esse tempo para Deus, para aprender. Mas também, se não se espichar demais, não vai ser proveitoso. Eu vou falar muito e vocês vão gravar pouco. Então, perguntas, vou ser bem sincero. Vou deixar meu e-mail no final, se é alguma coisa em quesito de teologia, alguma coisa que vai dar um longo debate, pode me mandar um e-mail. Eu vou responder por e-mail, mas nós não vamos abrir muito espaço para isso hoje. Claro, tem alguma dúvida, levanta a mão, pergunta. Se eu disser assim... Vamos deixar essa pergunta para, ou porque eu não sei, que também pode ser muito possível, ainda não sei de tudo e estou muito longe disso, mas aí eu vou buscar saber e vou responder para vocês por e-mail, ou se eu ver que isso vai ser um assunto que vai delongar muito, eu vou pedir também para que me mande por e-mail e aí eu posso passar alguns pontos e algumas informações, tá? Alguém vê algum problema nisso? Não? Não. Se nós chegar no final, antes todo mundo está disponível, todo mundo está disposto ainda, passamos todo o conteúdo e nós abrimos um momento para pergunta, tranquilo. Aí pode puxar, pode, né? Durante também eu vou abrir depois de cada livro para uma ou duas perguntinhas, tá? Qual é a ideia do horário término? Eu pretendo terminar às 10h15, 10h20, tá? Então por isso que eu quero dar uma puxadinha para não ficar também muito longo para vocês, né? Sim, tranquilo. Tá? Já então foi me dado o módulo 6 até o módulo 10. Como está ali, eu coloquei as páginas para vocês se orientar no livro de vocês, que eu sei que vocês têm aí, tá? Da 139 a 146. O primeiro livro que nós vamos falar é o livro de Eclesiastes, tá? Só antes, eu vou passar uma introduçãozinha do livro para vocês. Para vocês poderem se situar um pouquinho. Porque o livro está comprando assim. Então, mas o que for do livro, eu já recebi o livro. O livro de Eclesiastes. Esse livro foi escrito por Salomão, que morava em Jerusalém e era rei de Israel. Ele terminou Eclesiastes muito depois de se tornar rei, mas antes de se envolver com idolatria. O livro de Eclesiastes tem 12 capítulos. No primeiro, Salomão fala da futilidade das atividades humanas. No capítulo 2, ele reflete em tudo o que fez, tentando achar um sentido na vida. Salomão concluiu que buscar riquezas e grandes realizações é como correr atrás do vento. Nos capítulos 3 a 6, ele fala de coisas que observou, o que nos ajuda a ter a sabedoria que vem de Deus. Ele diz que para tudo há um tempo determinado. Ele incentiva o trabalho árduo e fala das vantagens de ter amigos. Ele diz que comer bem e aproveitar os resultados do trabalho é a dádiva de Deus. Os capítulos 7 a 11 falam da vida neste mundo. Esses capítulos dão o que pensar. Salomão percebe que a vida é curta e que os humanos precisam usar seu tempo, força e recursos da melhor maneira possível. Assim, terão uma boa reputação ou um bom nome diante de Deus. Você sabia? Salomão falou do ciclo da água séculos antes de os cientistas entenderem esse processo. No capítulo 12, Salomão incentiva os jovens a tomar boas decisões antes dos anos difíceis da velhice. Por fim, ele resume tudo o que considerou dizendo: tema o verdadeiro
Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem. Ao meditar no livro de Eclesiastes, pense em quais atividades são fúteis e quais valem a pena. Como a sabedoria de Deus nos ajuda a aproveitar bem a vida. E como ser amigos de Deus nos ajuda a ter uma vida com objetivo debaixo do governo do reino de Deus. Certo? Só muito alto. Tá muito alto o volume? Tá um pouco Tá um pouco alto, né? Eu vou baixar João então. vai. Tio Jorge não. Então, como vocês viram, o livro ele é atribuído à autoria de Salomão, certo? O nome dele, Eclesiastes, né, que está ali, vocês podem ver ele na escrita hebraica, difícil de ler. Ele significa reunião, né? Significa assembleia, um encontro. Né? É isso que está dizendo o livro? Pregador ou orador? Isso. Ofício do pregador ou orador? Exato. Diz como pregador ou orador, mas no intuito de reunir pessoas, né? De ter uma reunião. A autoria ela é atribuída, na sua maioria, a Salomão, é datado pelo século 9 a.C., ou seja, 900 a.C. O conteúdo do livro ele é uma reflexão, certo? Alguém aqui já leu Eclesiastes? Século XV. Não, século 9. Século 9 a.C. Alguém aqui já leu o livro de Eclesiastes? Não. Não? Já? Interessante? Reflexivo? Sim. Tá? Mas então, eu vou só dar uma estudadinha com vocês, porque muitos críticos dizem que esse livro não é de Salomão. Já viram isso? Dúvida quanto a autor. A autoria, né? Vocês vão ver isso em muitos livros da Bíblia. Não vai ser só nesse. Porque teve um período que foi chamado crítica hermenêutica, onde se abriu crítica para todos os livros da Bíblia. Quem foi que escreveu? Tá, mas quais são as provas que esse cara foi quem escreveu? E quais são as provas que não foi ele que escreveu? Aí pode pensar assim, não, isso foi muito ruim, isso foi prejudicial, certo? Porque aí começa a colocar a Bíblia em dúvida. Mas também foi muito bom. Porque quando tudo está muito calmo, as pessoas não estudam o que devem estudar. Quando se colocou essa crítica hermenêutica, acho que vocês vão ter essa matéria hermenêutica aqui ou não? Sim? Não. Quando se colocou essa crítica hermenêutica, o pessoal teve que começar a buscar o porquê das coisas, né? Então agora nós vamos ver um pouquinho aqui, ó, das provas dos apontamentos. No sentido da sabedoria lá que começa no 1,16, no capítulo 1, versículo 16, nós sabemos que essa grande sabedoria quem tinha era Salomão. Afinal, foi um pedido que ele fez a Deus, ele foi um homem realmente abençoado nesse sentido de sabedoria. Todos conhecem aquela história do menino que ia ser repartido ao meio. Todos já ouviram essa história? Sim? Sim? De duas prostitutas? Sim. Tá. A sabedoria dele era reconhecida mundialmente. Era todos que tinham governo, todos que tinham sabiam da sabedoria de Salomão. As riquezas, foi um rei que foi muito rico, mas muito rico mesmo. O seu reino ampliou muito depois do seu pai Davi. Foi um rei de paz, não teve muitas guerras, mas foi um rei de grandes riquezas, tá? Os inúmeros servos que ele tinha, que é o apontamento de 2,7, as oportunidades para os prazeres carnais. Salomão também era conhecido como homem de 1000 mulheres, né? Contando as concubinas e as suas esposas, porque naquela época as mulheres dos outros reinos as filhas dos reis eram dadas por casamento para um rei muito forte como um símbolo de aliança. Não sei se vocês sabiam disso. Porque aí enquanto aquele rei tinha a filha, ele não ia atacar, certo? Porque tinha um parentesco ali no meio envolvido. Sabia disso? Para nós fazer uma aliança, eu vou te dar a minha filha, tu leva, fica com ela lá no teu palácio, estou te dando o que é mais importante para mim. Então, enquanto tiver isso, esse nosso laço, está tudo certo. Eu sei que tu não vai me atacar e eu também não vou te atacar. Afinal de contas, eu estaria colocando a vida da minha filha em risco, certo? Então, Salomão, por causa do poder, da sua sabedoria, ele tinha muitas mulheres e essas mulheres tinham empregadas que eram chamadas concubinas e ele também poderia ter relações sexuais com essas mulheres. Então ele teve grande
uma amplidão imensa que eu acho que homem nenhum do nosso tempo hoje poderia ter em relação a mulheres. Foi um cara que realmente teve muitas oportunidades a prazeres carnais. O envolvimento com construções, como é apontado em 2 do 4 ao 6, que ele também foi um cara conhecido pela sua engenharia. As megas construções que Salomão fez era conhecido por todos. E a interpretação literal de textos como 1:1. Alguém está com o livro de Eclesiastes aberto aí? Sim. Todos isso são apontamentos que indicam que ele é o autor, tá? Ele é o autor de Eclesiastes. A interpretação literal de Eclesiastes 1:1. Alguém pode ler? Palavra do pregador, filho de Davi, o rei de Jerusalém. Isso. Filho de Davi. Quem foi filho de Davi? Salomão, certo? Então, mas e Jesus? Hã? Também. Como chamavam ele? Filho de Davi. Os outros que eram da linhagem de Davi também não eram conhecidos por filho de Davi, é por isso que ele abre brecha. Mas a interpretação literal de 1:1, filho de Davi, como sendo realmente o filho de Davi, Salomão, tá? Ou não é ele. Por quê? Porque para chamar, era muito comum para chamar a atenção dos leitores, uma pessoa fazia um texto, redigia um texto, analisando todas as coisas, mas ele não era conhecido. Aí o que ele fazia? Ele colocava o nome de outra pessoa para isso ser amplamente divulgado. Ó, Salomão escreveu isso. Para nós hoje isso parece loucura, certo? Porque a pessoa não vai estar ganhando nome. Naquela idade, a maior importância era que as coisas fossem divulgadas, não que a pessoa ficasse famosa. Então era muito comum pessoas fazerem texto em nome de outras. Mas hoje Distribuem. Hoje também fazem. O que foi o Arnaldo Jabor que escreveu? É. Foi. Hoje, por exemplo, um TCC, o nome que vem na frente daquele que está fazendo o TCC é do orientador, né? E muitas vezes o orientador não faz o texto, quem faz é... Mas o nome do orientador vem na frente, porque o orientador é uma pessoa que tem destaque, o orientador é alguém já conhecido no meio. Então ainda se faz também isso, certo? Mas naquela época era muito mais difundida essa ideia. Porque diz, eu fui rei sobre Israel. Peraí, Salomão ele reinou até quando? Ele poderia dizer essa frase? Não, porque ele reinou até sua morte. Ele nunca poderia dizer, eu fui rei sobre Israel. Ele sempre foi. Ele não poderia chegar num dia e dizer, eu fui rei sobre Israel. Ele morreu sendo rei de Israel. Sim. Certo? Então também fica essa dúvida. Opa, peraí, como assim? Textos na terceira pessoa, como 1:2, 12:9, tu pode ver que está escrito na terceira pessoa. Enquanto Eclesiastes não cita o nome de Salomão no texto, outros que foram que ele escreveu, por exemplo, como Provérbios, citam o próprio nome de Salomão, certo? Eu, Salomão e Eclesiastes não se cita o nome do pregador. Se dá a entender que é Salomão. Mas também pode ser uma autobiografia não autorizada. Isso tira a autoridade do texto? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma isso tira a autoridade do texto. Certo? Porque os ensinamentos aqui contidos é sagrado. Isso é precioso. Se foi Salomão ou não foi, isso é o que a tradição nos diz. Mas o importante é o que nele está escrito. A maioria, eu sou uma pessoa que acredita que foi Salomão. De verdade, assim, analisando o contexto geral, eu sou minha opinião particular, eu acredito que Salomão foi o que escreveu. Mas essas críticas sempre servem para fazer a gente também pensar e refletir sobre, né? Então, qual que é o propósito da escrita? É dizer que tudo passa. Tudo é vaidade. Vocês já viram lá? Parece que é um livro melancólico, um livro triste, certo? Ele passa algumas lições, mas no final tudo passa. Ele faz um monte de... Eu acho que é um livro que a gente lembra sempre vaidade. Tudo é verdade. É uma coisa que grava, né? Muito. Mas se tu parar para pensar, esse livro ele trata de pequenas coisas. Por exemplo, ele fala que teve 1000 mulheres, mas por nenhuma ele se apaixonou de verdade. Então tu aprende que um homem ele não precisa de muitas relações sexuais. Basta ele ter uma mulher. O coração do homem não foi feito para amar mais de uma mulher. Não foi feito. É lógico que no coração de Salomão não sobrava espaço para amar uma mulher, afinal ele tinha 1000.
Como que um homem vai amar uma mulher se não conhece uma mulher na sua profundidade, mas conhece um pouquinho de mil? Não sobra espaço no coração de Salomão para ele amar uma mulher, certo? Um homem não precisa de infinitas riquezas, basta-lhe o pão de cada dia. Isso não é uma análise feita por qualquer um, isso é uma análise feita por um rei que tinha muito dinheiro. E ele, observando as filosofias da vida, olhando os trabalhadores braçais do dia a dia, ele chegou na seguinte conclusão: não se precisa ter infinitas riquezas para ser feliz. Para uma pessoa ser feliz, felicidade não está em cada dinheiro, basta-lhe o pão de cada dia. Isso lhe dá o sustento de cada dia, ótimo. Continua vivo, a tua felicidade não está linkada a isso. Isso é muito importante. Não precisa de infinito poder, basta-lhe alguns amigos fiéis. Isso é muito importante. Ele, com todo aquele poderio que tinha, com todas aquelas alianças políticas da época que ele tinha, ele chega no final e diz assim, ó, no final de tudo, isso não se sustém, isso não se mantém, tu não precisa disso. Basta-lhe apenas alguns poucos amigos